Meiko é uma garota comum, como qualquer um, que trabalha em um emprego comum no escritório de uma empresa. E ela mora com seu namorado, o Taneda, que trabalha meio período de ilustrador freelancer. Mas a Meiko, ela não tá satisfeita com a vida que ela leva e vive constantemente desapontada com isso, principalmente com seu trabalho, mas também com a sociedade como um todo e com os adultos que a cercam, e que ela vê eles como um bando de pessoas que não se importam com nada, e ela meio que se encaixa nisso. Porque no fundo ela ganha um dinheiro relativamente decente para viver, então quem se importa, né? Ela sente que não foi feita para ser um membro produtivo da sociedade. Essa vida parece não ser para ela. Ainda mais tendo constantemente que lidar com um chefe que é arrogante e ainda por cima dá em cima dela. Ela já não aguenta mais ficar presa entre quatro paredes todos os dias. E o único momento que ela não se sente miserável no trabalho é quando é hora do almoço e ela passa o tempo com um gato de rua. Quando ela se mudou para Tóquio, ela sentia que o céu era vasto e o mundo era cheio de possibilidades. Mas agora o céu era estreito e pesado. Quando volta para casa depois do trabalho, ela fala com seu namorado, que tá meio dormindo ainda, sobre como ela quer se demitir e sair daquela vida. E por incrível que pareça, ele apoia ela, falando que ele vai dar um jeito de cuidar das coisas. No outro dia, quando ela acorda, ela vê um balão na varanda. E o balão sai voando, mostrando para ela o céu, sendo mais uma vez vasto. É aí que ela entrega o seu aviso de demissão. Agora, sem um emprego, a Meiko passa os seus dias sem muito objetivo na vida. Ela bebe, cozinha, lava as roupas, joga videogame, tudo na hora que ela quer. Mas ela logo percebe que a liberdade sem um objetivo é só entediante. De alguma forma, ela tá claramente perdida na vida, sem saber exatamente o que fazer para ser feliz. A Meiko então decide ir junto com o Taneda pro ensaio da banda dele, que é formada por amigos de ambos da época da faculdade, e eles se reúnem algumas vezes no mês simplesmente para tocar música. Lá a Meiko fala que ela tem dinheiro guardado para ficar um ano sem trabalhar, mas no mais eles só se divertem e bebem, aproveitando suas vidas de jovens. Na volta para casa, a Meiko fala que tem inveja do Taneda por ele ter a banda e alguma coisa que move ele para frente, e ela tá ali sem objetivo nenhum. Mas o Taneda fala que a banda no fim não vai pagar conta nenhuma, e ele tá basicamente bastante preocupado com a situação de ela não ter mais emprego. E ele sente essa pressão de que quem ganhava o dinheiro para sustentar a casa era ela, e agora tudo caiu nas mãos dele. Certo dia, a Meiko e o Taneda combinam de ir pro zoológico, mas eles são interrompidos porque a mãe da Meiko aparece de repente. Então o Taneda vai pro zoológico com o Kato, um dos integrantes da banda dele. Lá então eles falam finalmente sobre tentar levar a banda deles a sério, mas o Taneda não dá uma resposta sobre isso. Tem alguma coisa nele que impede ele de seguir esse sonho, mesmo que a música seja algo que faça muito bem para ele e que ele sempre sonhou em mudar o mundo através da música. Já do lado da Meiko, ela mente para a mãe dela sobre o Taneda, falando que não mora com ele, mas a mãe sabe que ela mora. Então, além desse motivo, tem toda uma discussão também sobre ela ter abandonado o trabalho e como ela tá agindo igual uma criança. E a mãe dela meio que quer mandar no que ela deve fazer na vida e fala para ela sair de Tóquio e voltar para casa. A Meiko briga com a mãe porque ela não quer retroceder na vida. Ela quer tentar achar um jeito de entender tudo o que está acontecendo na vida dela e levar a vida para um caminho novo. Ela já é adulta e ela pode tomar as próprias decisões. Ela não quer alguém falando o que ela deve fazer ou não. O objetivo dela é trilhar um caminho próprio. Mas mesmo pensando tudo isso, a Meiko também não sabe exatamente o que ela está fazendo em Tóquio. Mesmo em um mundo cheio de possibilidades, ela não sabe exatamente que rumo que ela quer seguir. Depois disso, a Meiko ela vai para a farmácia de um dos amigos da banda, o Billy. E lá ela vê um idoso que tem provavelmente Alzheimer tentando colocar uma carta no mascote da farmácia em vez da caixa postal. E ao ajudar o velho, eles percebem que é uma carta que tem o mesmo remetente e destinatário. E ao questionar o velho, ele fala que é uma carta para a esposa dele, que morreu há muito tempo. Para ele sentir que a falecida esposa ainda lembra dele e tá por dentro do que acontece na vida. E também para ele lembrar das coisas, já que a memória tá falhando.
E vendo toda essa cena, a Meiko pergunta pro Billy se ele realmente tá feliz com a vida que ele tá levando. Se ele morresse agora, ele ia estar satisfeito com a vida que ele levou? Mas no fundo, esses não são questionamentos para eles. São questionamentos internos que ela tem sobre si mesma. Porque ela tá perdida no mundo. Ela não sabe se ela tá vivendo do jeito que queria. Depois que a Meiko sai da farmácia, o Billy também se pega pensando em como ele não tem coragem de largar a farmácia da família e sair dessa vida monótona que ele leva. Mas às vezes, ele tem uns pensamentos que a vida, assim, não é tão ruim como ele pensa. O ar-condicionado do apartamento dela estraga e então a Meiko decide ir na loja de eletrodomésticos. E ela percebe que ela tá debaixo do sol. Coisa que ela não fazia antes porque ela estaria presa num escritório no ar-condicionado. E ela sente enfim que isso é um pouco da liberdade que ela busca. Mas ao mesmo tempo ela percebe que o dinheiro na conta tá cada vez diminuindo mais e os dias de liberdade logo vão chegar ao fim. Então ela decide não comprar o ar-condicionado e em vez disso ela sai com uma amiga dela. E elas discutem como o Taneda ainda tem uma mentalidade de adolescente e que é o papel da Meiko ser forte e se manter conectada à realidade. Coisa que ela não tá fazendo no momento. Ao mesmo tempo que com tudo isso que tá acontecendo, a pressão em cima do Taneda tá aumentando cada vez mais. E a Meiko tem medo de que se ela tiver uma conversa séria sobre o futuro com ele, o relacionamento vai simplesmente se desintegrar. Então ela vive nessa constante estagnação. Ela não tem um rumo e ao mesmo tempo não tem como se entender direito com o namorado. E o Taneda tá nesse momento de pressão de precisar de uma vez por todas virar um adulto completo o mais rápido possível. E a Meiko ainda gosta do sentimento da juventude. E ela não quer ter que deixar tudo isso pra trás. Então ela questiona o Taneda sobre o trabalho dele, se ele realmente gosta de fazer aquilo. Mas ele diz que gosta e ela pede pro Taneda por que ele não leva a banda a sério, visto que ele gosta muito de música. Mas mal sabe ela que o Taneda também se sente perdido. Ele se sente como se ele estivesse numa floresta sem saída e cada vez mais o peso nas costas dele aumenta. Não só pela questão dele precisar trazer dinheiro para casa, mas também por causa da banda. Ele acha que ele não tem nem o talento nem a coragem necessária para levar a música para frente. E ele tá sempre se esquivando dessas conversas sérias sobre a vida. Justamente porque ele tem medo de se abrir e tentar diferentes oportunidades. E ele continua vivendo essa vida morna, que não é o ideal, mas ao mesmo tempo ele não se expõe. Mas ele sente que se ele lutar contra esses impulsos negativos que ele tem e nadar contra a corrente, talvez essa seja a última tentativa que ele vai ter na vida. Porque ele sente massacrado e já não aguenta mais toda a pressão dessa situação. Então o Taneda resolve levar a música a sério, e para focar 100% nisso, ele larga do emprego também. Porque para ele já não existe mais a possibilidade de falhar. Se isso acontecer, ele vai desfazer a banda e ele nunca mais vai perseguir esse desejo dele. Então ele passa o tempo dele escrevendo uma música nova, chamada Solanin. E ele parece mais feliz fazendo isso, independente de toda a pressão. Eles enfim gravam um disco e enviam para as produtoras musicais tentando obter alguma resposta. E para comemorar isso, eles fazem uma pequena celebração na praia, onde eles sentem os momentos de quando eles eram mais jovens voltando. Ali, eles são realmente felizes por tudo que conquistaram até aqui. Mas ao mesmo tempo, aquele momento foi criado por ambos terem ignorado a realidade. Mas que isso vai mudar. Eles não podem ter certeza de nada e precisam começar a fazer algo de seus dias e agarrar as oportunidades que surgem. Mas depois de tudo isso, eles são chamados para uma produtora. Mas a produtora só queria que eles servissem de suporte para uma idol que eles vão lançar no mercado, e não que fizessem as próprias músicas. O Taneda fica sem resposta, travado ali mesmo. A chance parecia mais uma vez impossível. Mas a Meiko toma a decisão e nega a proposta pelo grupo todo. Já que esse não era o objetivo e sonho deles. O Taneda conhecia o homem da agência. Era um membro de uma banda que ele gostava na infância. E ao trombar com esse homem no banheiro, o cara fala que eles são parecidos, e que ambos queriam ter os holofotes, mas no fim não conseguiram, e que às vezes é necessário tomar outros caminhos e decisões difíceis para se adaptar e lutar na vida. O tempo passa e nenhuma outra resposta chega. A Meiko tá só existindo.
Ela não se sente produtiva e sem um trabalho, ela sente que a vida não tem um objetivo. Sem contribuir com a sociedade, ela parece só um corpo jogado ali. O que é interessante porque ela largou o emprego por se sentir uma morta-viva. E num passeio de barco com o Taneda, ele fala que quer terminar o namoro, porque ele já falhou e não aguenta mais a pressão de viver assim. A pressão que a Meiko coloca nele, porque ela ainda não sabe que rumo tomar na vida. E ela joga toda a responsabilidade pra cima dele. E que por fim eles vão desfazer a banda. Mas eles se amam muito e com uma conversa eles parecem entender e resolvem continuar juntos e seguir o namoro. Eles voltam para casa e o Taneda resolve caminhar sozinho por um tempo. Mas ele nunca mais volta. A Meiko ela se sente cada vez mais culpada por isso estar acontecendo. Por ela ter tomado decisões tão drásticas, por causar tanta dor na vida dele. Ela viu o futuro que eles poderiam ter se nada mudasse. Se ela não forçasse uma vida diferente para ambos. Mas aquela vida não era o que ela queria. Ela queria se certificar que não deixassem arrependimentos para trás. E ao mesmo tempo que ela ama o Taneda e precisa dele na vida dela, ela também quer escapar dessa vida de casal, para que ambos achem a paz. Depois de quase uma semana sumido, o Taneda entra em contato com a Meiko e fala que ele voltou ao emprego antigo, mas agora em tempo integral. E que ele percebeu que ele não queria ser músico, e sim só se divertir tocando com os amigos. E a Meiko pede para ele voltar para casa e ele aceita. Mas no meio do caminho, dirigindo sua moto, ele pensa que está feliz. Mas ao mesmo tempo, ele continua se questionando, será que realmente ele está feliz? E isso continua em um ciclo meio vicioso, onde ele continua autoafirmando isso, mas continua fazendo o mesmo questionamento. E com tudo o que aconteceu, tudo que ele precisou deixar para trás, toda a pressão que a vida exerceu sobre ele, ele começa a ter meio que um colapso mental enquanto dirige, e começa a chorar e a acelerar cada vez mais a moto, até cruzar num sinal vermelho, sofrer um acidente e por fim morrer. Em seus últimos momentos, a vida passa na frente dos olhos dele. Ele lembra do período de formatura e como sonhava em ter uma carreira de sucesso na música, como a música dele ia mudar o mundo. Mas como ele nunca se achou bom o suficiente e nunca teve coragem de se expressar realmente através dela. A morte do Taneda afeta todos ali no grupo, e a Meiko volta a trabalhar meio período depois de alguns meses. Dessa vez numa floricultura, mas ela só faz isso para tentar escapar dos pensamentos e esquecer tudo o que aconteceu, pelo menos por um tempo, porque ela não gosta realmente do emprego, nem ganha bem. Quando ela tá sozinha em casa, tudo que ela consegue pensar é e se? E se ela não tivesse dito nada pra ele, se ela não tivesse largado o emprego, se eles nunca tivessem namorado, como as coisas podiam ter sido bem diferentes na vida de ambos. E como ele ainda estaria vivo, porque pra ela foi a culpada dele ter morrido. O resto do grupo também não sabe como lidar com a morte. Todos tentam do seu próprio jeito, mas a única coisa que eles sabem é que de alguma forma, do jeito deles, eles precisam continuar com a própria vida. O pai do Taneda vai visitar a Meiko, e ela pede desculpa porque foi culpa dela que aquilo aconteceu. Mas ele diz pra Meiko que não, que o próprio Taneda disse pra família que ele encontrou algo importante em Tóquio, e que esse algo era a própria Meiko. E que se ela quer se culpar por algo, então que ela faça apenas uma função. Nunca se esquecer do Taneda e nunca deixar que ele realmente morra. Nesse momento, ela olha para a guitarra do Taneda e pega ela. Ela decide aprender a tocar guitarra, mesmo não sabendo quase nada. E para isso, ela pede ajuda pro Kato e pro Billy. Assim como pede para continuarem com a banda. E por um único instante, em meio àquilo, em meio aos ensinamentos, eles conseguem ver o Taneda nela. E resolve seguir em frente, mesmo com ela sendo completamente inexperiente no assunto. A Meiko passa por inúmeras dificuldades para aprender a tocar guitarra, mas mesmo assim ela continua persistindo. Enquanto isso, o Kato recebe uma proposta de uma conhecida dele para tocar em um show ao vivo daqui a um mês, e que uma gravadora vai estar presente para observar o show, o que era uma grande oportunidade para eles tocarem. E como eles só fariam a abertura, não seria tão difícil, seriam apenas umas 3 músicas.
E mesmo com pouco tempo e com a Meiko muito insegura e receosa e não manjando tanto de guitarra ainda, ela decide fazer isso dar certo. Mas com uma condição. Uma das músicas que ela quer tocar é Solanin, que foi a última música que o Taneda escreveu. E por mais que a grandiosidade da cidade, a massa de pessoas e o medo dela tentasse tomar conta, ela sabia que não podia mais viver só para sobreviver. Ela tinha que mudar sua vida e ela sente que esse show é o que pode fazer a vida dela mudar completamente. Então, finalmente chegou o grande dia do show. A Meiko estava em pânico, mas mesmo assim, com o coração acelerado, sem conseguir ouvir direito qualquer som, com a voz falhando e sem ter domínio completo da guitarra, ela continuou. E a última música, Solanin, ela conseguiu cantar de forma correta, e independente de tudo, dias como esse valiam a pena serem vividos. Mas ao mesmo tempo que cantava, ela percebeu uma coisa, que quando a música acabasse, ela inevitavelmente voltaria à sua vida de sempre. Porém, ela estava feliz com todo o caminho que percorreu, que levou ela até aquele momento. O tempo passou e o show ao vivo ficou para trás. Eles continuaram ensaiando umas poucas vezes no mês. A Meiko arranjou outro emprego em uma empresa na cidade e resolveu se mudar de apartamento para um menor e mais conveniente para ela. E ela obviamente está nervosa com toda essa mudança na vida, mas feliz de ainda ter todo mundo na vida dela. Porque de alguma forma ela sobreviveu e resistiu a tudo que aconteceu com ela. E esse ciclo que ela viveu por tanto tempo, tanto de coisas boas quanto de coisas ruins, tanto de novas possibilidades, acabou. É hora de seguir a vida em direção aos novos dias que virão. Solanin é claramente uma história sobre a vida, principalmente esse período de início da vida adulta, onde a grande maioria das pessoas se sente perdida, sem saber que rumo tomar, e com a Meiko não foi diferente. Em todo o processo, ela estava insegura, sem saber o que ela estava fazendo, se aquilo era certo ou não, e em meio a erros, a acertos, a experiências traumáticas, de alguma forma ela arranjou seu espaço, seu jeito de viver e levar as coisas de uma forma que trouxesse felicidade para ela, que valesse a pena continuar viva. É sobre tomar escolhas e conviver com as inevitáveis consequências que isso vai ter, sendo elas boas ou não. É uma história sobre crescimento, sobre lidar com a pressão que as pessoas vão colocar em cima de você e sobre como lidar com as próprias expectativas. Mas ao mesmo tempo, para mim pessoalmente, pelo menos, é uma história sobre como o sistema que vivemos e a sociedade é quebrada. Como o mundo impõe inúmeras restrições e modelos a serem seguidos, e que aquilo é o esperado de todos. Mas Solanin mostra que existem outros caminhos, que tá tudo bem meter o louco em algum momento e isso não vai ser o fim do mundo. Que mesmo sem seus sonhos se realizarem e com perdas no caminho, ainda existe uma forma de ser feliz no fim de tudo. Talvez essa minha opinião seja meio pessimista, mas essa é a beleza das coisas. Cada um pode ter uma interpretação diferente. Então, se tu tiver alguma interpretação diferente, deixa aí nos comentários que eu acho bem interessante essa troca de ideias. E Solanin é uma obra bem cheia de detalhes, então eu deixei muita coisa de fora desse vídeo, porque eu não quero um vídeo infinito. Além dele ter todo um epílogo inteiro que eu não falei. Mas Solanin é uma obra bem curta, então vai experienciar por si mesmo que vale bastante a pena. Além disso, tem uma adaptação em live action, um filme, que é bem boa, então fica a dica também. Por hoje é isso, se gostou deixa o like, se inscreve nessa merda de canal, compartilha o vídeo e como eu disse, comenta a tua visão aí embaixo. No mais, passar bem, tchau!